quando eu começar a gravar. E outra coisa que eu vi que lá no nosso grupo, meninas, do WhatsApp, nós temos 6 ou 7 pessoas só, eu tenho 17 alunos. Eu vou mandar depois o link do WhatsApp por e-mail, porque vocês têm recebido meu e-mail com o link? Eu estou mandando pelo e-mail pessoal. Vocês receberam agora? Depois vocês confirmam para mim? Eu mandei agora, antes de começar a aula de novo, mas a terça eu mandei também. Então, vocês confiram para mim, porque a maioria... E também está lá no meu plano de ensino, está lá que o link vai ser sempre o mesmo e o link da aula. Mas então, boa noite, meninas lindas do meu coração. Vamos agora começar a nossa unidade 2. E a nossa unidade 2, ela chega com um conteúdo delicioso, que a gente fala exatamente sobre esse novo consumidor e o mundo digital. A gente fala exatamente de quais mudanças, principalmente comportamentais, de comportamento, do que ele quer, do que ele busca, o que mudou. Porque uma das grandes mudanças que a gente teve, quando a gente fala de mercado, a gente vai lembrar sempre aí que mercado é onde eu tenho alguém que oferta alguma coisa e eu tenho alguém que quer comprar alguma coisa. Tudo que acontece nesse meio é mercado. Só que quando a gente fala que um dos elementos importantes é uma extremidade, né, desse mercado, é quem quer comprar, eu estou falando de consumidor. Então, o que muda no comportamento desse consumidor, como ele vê, o que ele vive, o que ele come, que animal é esse, né? Quando a gente fala desse consumidor, a gente está falando exatamente de metade desse mercado, né? Então, as mudanças que acontecem nele, com acesso à democratização da internet, com toda essa democratização de informação, essa informação é just in time, então, tipo, nossa, agora todo mundo fica por dentro. Então, tudo isso interfere de forma direta nas estratégias de comunicação, principalmente no digital das empresas, tá? Então, para a gente começar a falar disso, a gente vai começar com essa parte do conteúdo do Kofler, que eu gosto muito, é um livro recente, 2017, recente para a academia, mas não recente quando a gente fala de mercado, porque 2017, 2021, nós já temos aí 4 anos, e quanta coisa já não muda em 4 anos, né? Mas é uma base teórica muito legal, que é para a gente utilizar. Então, ele traz uma discussão sobre tendências desse mercado digital, né? E meninas, vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, tá? Essa aula, essa unidade 2, ela está dividida em 2 momentos, tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar hoje metade dos slides, e aí a gente tem a prova na terça-feira, e eu volto nesse conteúdo na quinta. Faço uma recapitulação breve do que eu falei até o momento, e a gente dá a continuidade, tá bom? Que é para a gente amadurecer bem o conteúdo e não ficar... Já que a gente tem essa facilidade, que a gente está no online, então também não vou encher vocês de conteúdo para vocês ficarem depois meio zuretas aí com tanta coisa que a gente fala. Então, gente, o que tem mudado no mundo? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que inclusão se tornou uma nova tendência. Olha que legal. Incluir as pessoas, incluir as necessidades daqueles que antes não eram vistos como um grupo de consumidor importante. Quando a gente se estuda consumo lá atrás, quem que determina o consumo? Geralmente é quem tem mais poder de compra. Só que a inovação e esse mercado começou a olhar para aquelas pessoas que não necessariamente são aquelas pessoas com mais poder aquisitivo. Quando a gente fala de incluir se tornar uma tendência, a gente está falando exatamente, vamos pensar, se com a internet a gente passa a saber mais do que acontece com o outro, do marketing 3.0, nós falamos exatamente sobre isso. O que é? Agora a gente sabe as dores do mundo, porque não tem mais como a gente disfarçar. A internet faz a gente saber quando cai uma bomba lá no Oriente Médio. A gente começa a saber na hora exata que libera, por exemplo, alguém é pego com pedofilia, quando acontece alguma coisa extrema com abuso, qualquer coisa, com violência doméstica, né? A gente vê isso, né? A gente vê. E então não tem como a gente não se apoderar e não sentir as dores do mundo. Por isso que o Marketing 3.0 ela já é um consumidor mais consciente. Então, é um consumidor de corpo, mente e espírito no 3.0. E quando a gente migra para o 4.0, a gente está falando de se relacionar. Então, a gente não mais só sente,
né, sente esse problema, essas dores do mundo, a gente passa a se relacionar com elas e querer participar, e querer dar opinião, e querer ouvir a opinião do outro. Então a gente passa a se relacionar. Tá? Então, o marketing 4.0 ele é muito forte na linha de relacionamento. A gente começa a se relacionar com o mundo e com as dores desse mundo. Né? Então, quando a gente fala de inclusão tornou-se uma nova tendência, vocês vão ver como a gente vai trazendo vários exemplos que vão fortalecendo essa ideia para vocês. Poderes econômicos se deslocando para o resto do mundo. Isso eu acho maravilhoso. Quando que a gente imaginar, e que vocês são novinhas, princesas, né? Galera aí bem mais nova, mas quando que a gente imaginar que a China se tornaria uma das grandes potências mundial? Chinês, made in China, a gente olhava até com uma carinha meio enrugada assim, sabe? Não, a China, a Ásia tem crescido extremamente, tem investido muito mais em tecnologia, tem investido muito mais em produção e inovação do que países que antes eram referência. Então, isso é uma outra tendência. A gente imaginar que, por exemplo, uma China da vida, ela seria uma referência, né? Não em detrimento, porque os Estados Unidos continuam sendo a grande potência mundial, né? A grande potência econômica mundial. Mas ele já não é mais o único, o maior de todos e dominador de tudo. Então, quando a gente fala do deslocamento desses poderes econômicos para o resto do mundo, dando um destaque para a Ásia, a gente começa a perceber como as coisas têm começado a mudar, né? Por quê? Perfil demográfico. Hoje, jovens produtivos com renda em crescimento criam uma forte demanda por produtos e serviços. Vamos pensar um pouquinho? Quantos jovens vocês conhecem? E vamos lembrar do Zuckerberg, que é hoje, né? Ele é super jovem, acho que o Zuckerberg tem, 30 anos, se eu não me engano. Vocês sabem a idade do Zuckerberg? Alguém busca aí para mim. Quantos anos tem o Zuckerberg? Gente, a internet é maravilhosa, né? Vamos ver aqui. Quantos anos tem o Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Vamos lá. Gente, é um menino de 36 anos. Quem diria que um menino de 36 anos ia ser o que ele é? A referência que ele é. E criou aí o Facebook pensando em conectar os coleguinhas dentro da universidade. Outra tendência desse mundo digital são pessoas jovens que começaram a crescer, começaram a se informar, começaram a trabalhar, identificar necessidades e se jogar. E você vê que esses jovens começaram a querer novos produtos e serviços. Eles começaram a demandar, ter novas necessidades, porque eles estão ali conectados, eles estão ali querendo e demonstrando necessidades. Então, esse jovem conectado, ele demandou novos produtos e serviços. E é daí que a gente começa a vir também esse boom, por exemplo, que começou a ter nesses países em desenvolvimento das startups. Né? O que são as startups? As startups são soluções de base tecnológica, nem necessariamente de base tecnológica, mas são soluções para resolver dores. E aí, quando a gente entra na área da inovação, a gente não fala problemas, a gente chama de dor. Qual é a sua dor? O que te incomoda? Né? Por quê? Porque a gente está falando de um ser humano complexo. Então, muitas das vezes, cria-se uma solução, cria-se uma inovação com base numa necessidade que nem eu sabia que eu tinha. Para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse aí, eu tenho, né, 2 filhos, e que às vezes me deixa louca, às vezes tudo que eu quero, mais quero no mundo, é dormir, né? Mas, gente, dormir, se soubesse o valor que tem o sono. Então, eu quero dormir. E aí alguém cria, por exemplo, um som tecnológico, por exemplo, que acelera o sono das crianças, que as crianças pensam, ouvem, e aí ouvem do útero da mãe, até tem umas dessa que não funcionam, mas só para a gente supor aqui, que tem um som do útero da mãe, e essas crianças entram aí, né, começa a melatonina ali, ó, e elas começam e dormem mais cedo. Eu às vezes, eu sabia que eu queria dormir, mas para mim é normal, porque toda mãe dorme pouco, até aí tudo bem. Mas aí eu começo
eles me falam da minha possibilidade de dormir mais. Falo, mas será que tem como eu dormir mais? E aí eles me apresentam um produto e me apresentam uma solução que é uma música que faz essas crianças dormirem mais cedo e prova isso para mim, porque a internet é assim, a internet não basta você mostrar, você tem que ter prova social, você tem que ter depoimento, aí você tem várias ferramentas que a gente vai trabalhar lá no final da disciplina, que vão fortalecendo esse desejo do consumidor em querer adquirir aquele produto. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de despertar nesse consumidor, muitas das vezes, o desejo por algo que nem ele sabia que ele queria. Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender como essa inovação ela começa a mudar a forma? E são esses jovens justamente que começam a pensar nisso, pensar em propostas, pensar em soluções e fazer todo esse processo de investigação. Outra coisa que tem mudado no mundo, quando a gente fala de inovação, e não tem como a gente pensar em mudança no mundo sem falar de inovação, por quê? Porque a inovação é justamente o que tem movido o mundo. O que é inovação? É uma forma diferente de fazer as coisas. É uma forma diferente de ver as coisas. Inovação não é nada inédito. Nossa, é inédito. Não. Por exemplo, esse ring light aqui, ó, que tem aqui a preguinha para eu segurar o celular e o ring light atrás, é uma inovação. Certo? Por quê? As pessoas estavam com o celular, as pessoas estavam querendo colocar numa iluminação, o cara foi lá, colocou o ring light, colocou a preguinha ali para pôr o celular, pronto. É uma inovação. Você está o quê? Você está inovando, fazendo diferente. Muitas das pessoas associam inovação a algo novo, a algo inédito, né? Não, inovação é quando a gente vê uma nova forma, um novo olhar, uma nova forma diferenciada. Você pode inovar dentro da sua empresa. Se antes, na hora de fazer o café, você tinha que ir lá embaixo, pegar o café, colocar na cafeteira, esperar coar, e agora você simplesmente coloca lá um componente onde o pó de café já fica ali, o açúcar já fica ali, como se fosse a cafeteira lá, e ela já faz o processo sozinha, isso é uma inovação. Então, assim, diferentes formas de inovar existem, né? Quando a gente fala dessa inovação no mundo, a gente está falando que nos Estados Unidos, por exemplo, ela começou a cair. Há 30 anos atrás, os Estados Unidos, eles tinham uma média, hoje eles são 8%. Há 30 anos atrás, eles eram 15%. E os Estados Unidos, ele ainda é o berço do seio da inovação. O Vale do Silício, não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, mas o Vale do Silício é uma região dos Estados Unidos onde as principais empresas de tecnologia estão ali. Então, elas têm ali uma relação muito próxima. Por quê? Porque nesse ambiente de inovação, você ajudar e você cooperar e compartilhar são características muito fortes nesse meio. Faz parte de quem inova ouvir o outro, né? Porque para eu inovar, eu vou ouvir os problemas do outro, eu vou ouvir as dificuldades do outro, eu vou pensar em soluções. Então, faz parte das habilidades de quem inova interagir, ouvir o próximo. Então, esse ambiente do Vale do Silício, quem estuda e fala, diz que é um ambiente muito cooperativo, né? Então, o número de falências excede o número de startups, isso nos Estados Unidos. Então, hoje, o número de falência das empresas, ele é maior do que o número de startups que são criadas, né? Agora, se você olha para os dados da China, né, se você olha para os dados da Ásia, você já tem, olha, esses dados são antigos, são de 2019 e 2012, mas quando você fala em 2019, a China iria superar, e superou a União Europeia e os Estados Unidos com gasto em inovação. Por quê? Falou, nossa, Alberto, mas a China está investindo mais do que os Estados Unidos e mais do que a União Europeia? Sim, por quê? Porque eles precisam, entende? É uma questão de necessidade. A única forma da gente parar de depender de uma economia mais forte que a nossa é que a gente passa a produzir a nossa tecnologia, que a gente passa a inovar. Senão a gente vai estar constantemente puxando e querendo trazer de outros lugares. Ó, vocês não receberam e-mail, Ana Caroline, né? Isso me preocupa. Deixa eu abrir aqui. Você recebe e-mail das outras disciplinas, Ana? Ó, eu copiei o e-mail de todo mundo. Ó, enviados, ó. Eu estou recebendo, professora, no meu Hotmail. Deixa eu ver aqui. ana.gurca@unemate.br. Mas eu não tenho acesso assim, não. O tema é link da aula de hoje. Mandei para bastante gente.
Alane, Ana, Luísa, André, Emanuele, Emily, Fabiana, Graciele, Guilherme, Jéssica, Joana, Larissa, Letícia, Lohana, Luana, Michele e Reinaldo. Eu confiro, depois então qualquer coisa que mando um WhatsApp. Oi? Eu confiro depois, qualquer coisa que mando um WhatsApp. Tá, obrigada, minha querida. Então, continuando, gente. Então, quando a gente fala eles precisam, eles percebem que a única forma deles crescerem economicamente, deles superarem e terem possibilidade real de superar grandes potências é investir em inovação, é investir em tecnologia, porque você tem uma minimização de custos quando você investe em tecnologia, né? Então, assim, o professor Rodrigo, que é o nosso reitor, ele esteve na China no ano passado, no ano retrasado, e ele voltou de lá encantado com a tecnologia da China. Ele voltou assim, ele falou, olha, eu não peguei um cartão de crédito para nada, ele não precisou de nada. Então, assim, muitas coisas acontecendo, né? E a Ásia à frente desse processo. Continuando aqui, gente, e inovações disruptivas, negócios mais simples e baratos. Pobres recebendo inovação, o que antes era não mercado. Primeiro que eu quero que vocês lembrem disso, pobres recebendo inovação. Ou seja, antes, inovação não era para quem tinha dinheiro, para quem tinha poder aquisitivo. Agora, como eu falei lá atrás, a tendência é a inclusão. Então, o pobre hoje, as pessoas que não têm condições, passaram a ser alvo de processos de inovação. Por quê? Porque nós somos pessoas e consumidores de mente, corpo, mente e espírito. E agora nos relacionamos com as pessoas e pensamos em propósito, e pensamos em ajudar o planeta, e tentamos ter um propósito de vida, e tentamos pensar em soluções para o planeta, e queremos participar, queremos ser parte dessa mudança que a gente quer ver no mundo. Entende como toda essa pegada sobre a ideia é cocriação, é gratidão, tudo isso tem corroborado e tem constituído o ser hoje, o consumidor hoje. Então, quando a gente fala dessas mudanças no comportamento do consumidor, a gente está falando das nossas mudanças, das coisas que a gente passa a acreditar, das coisas que a gente passa a desejar. Vocês estão no Clubhouse? Eu falei já para vocês do Clubhouse, né? Na última aula. Vocês estão lá dentro do Clubhouse? Não? Não, né? Então, o Clubhouse é uma nova plataforma, eu falei para vocês, uma rede social de áudio. E é como se fosse um podcast. Tipo, você está lá, você escuta, mas não fica gravado. Então, é como se fosse um rádio. Você entra lá, que as pessoas estão falando, você escuta. Se você não estiver lá, você não escuta, você não fica sabendo mais. É bem interessante, inclusive. E lá você tem que ver a quantidade de salas de pessoas falando sobre propósito, falando sobre sabotadores, falando sobre limitações pessoais, falando sobre autodescobrimento. Por quê? Porque isso é forte na sociedade. Às vezes a gente acha que não, porque a gente está muito focado no nosso mundinho, né? Eu acho que não, porque os meus amigos não estão fazendo isso, minha família não está fazendo isso, então acho que ninguém mais está. Porque a gente acaba que não olha para o mundo, para o resto do mundo. E aí, quando entra uma plataforma nova como essa, que ela é extremamente democrática, porque você tem lá numa sala 4 mil pessoas, 3 mil pessoas escutando, alguns players de mercado, algumas pessoas falando sobre o assunto, é que você percebe, em just in time, na hora, é que você percebe como que os assuntos estão em alta. Então, tudo isso são o quê? São percepções que a gente passa a ter de tendências, são coisas que a gente começa a observar como as coisas têm mudado, né? E o que é uma inovação disruptiva? Isso é uma ótima pergunta para uma avaliação, né? Uma avaliação de perguntas e respostas. A palavra disruptiva, ela vem de romper, ruptura, né? Então, disruptiva vem de romper, de quebrar. Então, quando a gente fala de uma inovação disruptiva, a gente fala de uma inovação que visa quebrar, né, a todo o processo burocrático e facilitar, disruptar, quebrar aquela mesmice. Então, quando a gente pensa em uma inovação disruptiva, é uma inovação simples, que ele diminui processos, ele simplifica processos. Vou dar um exemplo. O Uber é uma inovação disruptiva. Por quê? Porque você deseja um carro e você entra ali e solicita e já chega essa mensagem, já chega direto para o motorista do carro. E aí você faz uma avaliação e isso já vai direto para outros consumidores. Então, antes você tinha que ligar para um
lugar de rádio, de táxi, ele tinha que encontrar alguém, passar um rádio, ver quem estava naquela região, ver quem podia pegar, quem estava livre, mandar, entrar em contato comigo de novo, que é o consumidor, e dizer que o táxi estava a caminho. Agora eu aperto um botão, já sei quanto custa, quem está perto, já mostro o mapa da pessoa chegando até ali. Isso é uma inovação disruptiva. Outra inovação disruptiva é que a gente vai falar, quando você consegue, e com foco no pobre, por exemplo, que é uma tendência de inclusão, quando você começa a desenvolver tecnologia para facilitar a questão da saúde. Por exemplo, que Mato Grosso é fortíssimo no que diz respeito à telemedicina. Você consegue, por exemplo, fazer uma consulta oftalmológica, né, com um especialista de oftalmologia, se você está lá no Nortão da Araguaia e o especialista está lá em Cuiabá. Por quê? Porque não compensa para uma cidade pequenininha ter um especialista em oftalmologia pelo município. Então, o que ele faz hoje? Hoje ele tem a telemedicina. Quando aparece alguém que o clínico geral vê que precisa de um oftalmologista, ele vai lá, tem uma lente que ele acopla no próprio celularzinho, ele vai lá, tem uma lente própria, o kit, ele acopla lá, e aí ele vai lá, tira foto do olho e manda para o especialista. O especialista avalia e responde se é um caso de encaminhar para Cuiabá ou se é um caso de uma medicação apenas. Né? Se está na dúvida, ele manda para Cuiabá. Ele não precisa mais dispor de toda essa estrutura de mandar para Cuiabá por conta de algo que ele não tem segurança, porque não tem especialista. Entendem como a tecnologia ela tem transformado a todos? O iOS, que é o sistema do iPhone, a Mac, na verdade, né? A Apple, a principal investimento deles já foi o celular. Hoje, as tecnologias dos últimos iPhones, ela já vem da Samsung, não é mais uma tecnologia original da Apple. Fala, sério, professora, mas eu achei que a Apple fosse mais tecnológica. Não, vamos lá. A tecnologia do smartphone, do iPhone, ela passa a não ser mais só do iPhone, ele começou a adquirir essa tecnologia de outras pessoas. Ocorre que, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer investir em telemedicina, ele quer investir em outras tecnologias que vão dar muito mais retorno, que hoje estão muito mais avançadas do que o iPhone. É uma briga que não compensa mais para ele? Ele já está numa situação extremamente confortável, porque quem tem iPhone quer o iPhone, quer o sistema iOS, não troca o sistema iOS por outro sistema, entende? Então, assim, são escolhas inteligentes. Eu vou até passar um videozinho aqui no final da nossa aula para vocês verem mais ou menos como isso se comporta, tá? Então, o que é uma inovação disruptiva? Quando alguém fala assim para vocês, nossa, inovação o quê? Você fala, gente, disruptiva, pelo amor de Deus, que você não sabe o que é disruptiva. É uma inovação simples, que quebra padrões aí antigos, e você já sai toda poderosa, porque você sabe exatamente o que é uma inovação disruptiva, né? Simples. Eu estou falando para vocês, gente, porque há um tempo atrás, e não muito, eu não sabia o que era inovação disruptiva. Eu chegava no momento de inovação, eu tinha que praticamente ir anotando as palavras para ir para o Google, porque eu não sabia nem anotar as palavras que eles falavam lá nos eventos. Sabe aquela pessoa que fica perdida? Eu ficava perdida, gente. Eu ficava assim, igual uma barata tonta. Porque eu cheguei cheguei na maternidade da Helena, 4 anos atrás, estava no doutorado, que eu estudava só o tema do meu doutorado, que era imagem internacional do Brasil, fiquei focando só nisso. De repente, fiquei 4 anos no doutorado, e aí quando eu volto, de repente, está todo mundo falando de startup, de ecossistema, de inovação disruptiva, porque o nosso ecossistema, porque a validação, porque o Zero to Hero, e não sei o que, várias ferramentas em inglês, e skill, soft skill, hard skill. Falei, gente, mudou o mundo, ninguém me avisou. Eu estou em outro planeta, o que eu estou fazendo aqui? Me deu, meninas, um desespero com tanta coisa nova. E na minha disciplina, eu falei, poxa, não podia ser a disciplina de pessoa, tinha que ser na minha. E aí eu fui aí correr atrás, estudar e tal, e aí eu vi que eu precisava empreender. Se eu não abrisse uma empresa, eu não ia conseguir acompanhar a técnica, o formato exato de como o mercado estava evoluindo. E aí eu abri uma empresa como um laboratório, né, que chama Marketing Político Mulher, aí eu dei suporte para mulheres em campanha política, para mudar a parte de marketing digital, imagem, foi uma loucura, 4 meses sem dormir, mas foi, assim, uma aula. Então, assim, estou craque
diariamente em tudo que vocês quiserem entender sobre lançamento e marketing digital. Pronto, agora eu consigo dar uma aula que eu me sinto segura, me sinto forte, e, consequentemente, vocês vão saber exatamente o que fazer, como fazer e a hora que fazer, porque é assim que tem que ser, né? Continuando, meninas, vamos lá. Então, agora eu estou falando de produtos e serviços que já foram exclusivos e hoje estão disponíveis para mercados de massa. Antigamente, gente, tipo assim, a Nike lançava um tênis, você tinha que mandar vir dos Estados Unidos porque era extremamente exclusivo. Ou acontecia alguma inovação, sempre era nos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos eram tão referência na minha adolescência. A galera usava a camiseta dos Estados Unidos, sabe? Era uma loucura. E há muito tempo atrás. Há muito tempo. Então, e aí agora não. Agora, quando a gente fala de produtos e serviços, eles não são mais exclusivos. Então, a gente consegue hoje ter acesso a esses produtos aqui, porque você copia. É isso mesmo, gente. Hoje em dia, a tecnologia faz com que a gente tenha acesso a coisas extremamente tecnológicas, que não necessariamente tem que vir de um país do primeiro mundo, como antigamente. Esse aqui é uma reportagem que eu gosto muito dela, porque ela fala de um carro, olha bem, ele é de 2015, gente, tem 6 anos. Um carro com nanotecnologia da Jaguar, da Land Rover, um carro que custava R$ 9.400. Gente, R$ 9.400, 13 mil se ele fosse automático, câmbio automático. O que é isso? É a inovação a serviço de quem não tem dinheiro. Não é mais uma inovação. E isso aqui, esse carro estava sendo vendido, deixa eu ver, é uma montadora indiana, lá na Tata Motors, que era do grupo, né, da Jaguar. Mas olha que legal, lá na Índia, porque a Índia é um país onde o espaço não tem, né, não tem nem para quem que tem dinheiro. Então começou a se pensar em tecnologias para abastecer esse mercado de quem não tem tanto dinheiro. Antigamente, a tecnologia era voltada só para um carro de alto luxo. Hoje não, hoje a tecnologia está nos carros mais populares, que justamente a tecnologia que vai baratear os custos da produção desse veículo. Outro exemplo que eu trago para vocês é a popularização de cirurgias oftalmológicas. Para vocês terem uma ideia, essa cirurgia aqui, eu trouxe da página deles, essa cirurgia aqui, olha a diferença, gente, a diferença. O custo por operação saiu por 50 a 100 dólares. E antes ela custava de 2.600 a 3.000 dólares. Eles simplesmente mudaram o esquema lá, adaptaram a tecnologia para se fazer um exame, gente. E um exame que antes era a partir de 2.600 dólares, passou a valer 50 dólares. Vocês têm noção disso? Da mudança que isso é para uma economia, da mudança que isso é para uma pessoa que nunca teria condições de fazer um exame de vista, e agora ele consegue fazer um exame com 50 dólares, que no Brasil hoje está uma facada, porque o dólar está absurdamente, né? Ia sair por R$2.500, quase R$3.000 hoje no Brasil, 50 dólares, mas enfim, vamos respirar, né? Mas a gente está falando de 50 dólares, de 3.600, 2.600 para 50 dólares. Outra situação. Até para a gente hoje, quando você fala de mapeamento genético, você fala, olha, Jéssica, vamos fazer o seu mapeamento genético, nós vamos descobrir todas as suas probabilidades de ter alguma doença, nós vamos descobrir, fazer um mapeamento do seu DNA. Cara, um mapeamento de DNA no Brasil, há um tempo atrás, já custou, hoje eu não sei quanto, mas quando eu fiz esse levantamento, que tem uns 2 anos, ele custava coisa assim, não sei quantos mil, 50 mil, era coisa absurda, mapeamento do meu DNA. E aí eu assisti uma palestra, que é do Igreja, ele disse que ele estava com uma passagem marcada para os Estados Unidos, e aí ele viu lá assim, faça o seu mapeamento genético do seu DNA por 100 dólares. Ele falou, não acredito, 100 dólares? O meu mapeamento genético. Aí ele falou, eu vou para os Estados Unidos, ele estava numa viagem marcada, chegando lá eu vou conferir isso. Aí disse que chegou lá, era uma startup. Ele mandou mensagem para essa startup.
e né, dentro do que estava, mandou mensagem assim, entrou no aplicativo, e a startup, na hora, mandou uma mensagem para ele com o endereço de uma farmácia, com base na localização que ele estava, para ele passar numa farmácia. Ele falou, putz, furada, já não acredito mais, porque brasileiro é assim, você só acredita em alguma coisa se você entrar numa estrutura de alta tecnologia, e se alguém falar para você numa farmácia, você já vai achar que estão te enganando, porque ele fez a transferência, né? E aí mandou ele numa farmácia. E aí, quando ele chegou nessa farmácia, ele foi lá e mostrou o número do pagamento dele. A farmácia deu um kitzinho para ele, disse que pequenininho, onde lá dentro tinha um tubinho e um cotonetinho, onde ele tinha só que pegar a saliva dele, colocar ali dentro e tampar. Só isso. Diz que ele falou, pô, para, que isso aqui tá parecendo aqueles filmes americanos lá do Criminal Minds, sabe? Alta tecnologia, mais ou menos por aí. E aí ele disse que passou 24 horas e recebeu uma mensagem falando que o mapeamento dele já tinha começado a ser realizado e que daí 30 dias ele ia receber o restante. Beleza, pagou para ver. Diz que passou 15 dias, ele respondeu a mensagem, ele recebeu outra mensagem da empresa, dizendo que o mapeamento dele já estava quase pronto e que nesse momento provavelmente ele estava bebendo muito café e estava muito ansioso, porque de acordo com a parte do mapeamento que já tinha sido feito, ele tem tantos por cento de probabilidade de ter um infarto, o consumo de cafeína dele é de não sei quanto, já deram para ele um levantamento enorme, assim, de coisas que o surpreendeu, porque já tinham mapeado parte do DNA dele. Olha que interessante, meninas. Há um tempo atrás, seria algo impossível de ser realizado, justamente por conta da alta tecnologia e do custo. Quando a gente fala de desenvolver a tecnologia e pensar numa inovação, a gente hoje pensa numa inovação voltada à inclusão, uma inovação para levar possibilidade, qualidade de vida e possibilidade para as pessoas, para todas as pessoas, né? Todas, é muita gente, mas para todas aquelas pessoas que desejarem. Então, quando a gente pensa em inovação hoje, a tendência da inovação hoje, que se difere daquele boom da tecnologia lá de trás, é que hoje, esses novos mercados, hoje essa inovação, ela tem sido pensada pelo ser humano, e não só para o ser humano ganhar. É lógico que essa empresa vai ganhar rios de dinheiro, né? Mas não mais focada só em beneficiar um grupo pequeno. A inovação é pensada por muita gente para facilitar e melhorar a vida das pessoas. Isso é o que a gente chama de inovação reversa, ou seja, novos produtos sendo vendidos e lançados em mercados emergentes, antes mesmo de serem vendidos em qualquer outro lugar do mundo. Quando se pensa em soluções, quando se pensa numa tecnologia voltada para facilitar a vida das pessoas, e não esperando que venha, porque por que a inovação reversa? É porque ela vem da onde ela vem da onde ela deveria, ela vai para onde ela deveria. Inovação reversa, porque você está beneficiando um grupo de pessoas, primeiramente, antes dessa inovação chegar para os grandes mercados, entende? Fica mais fácil quando eu mostro para vocês. Por exemplo, o que é isso aqui? Que imagem é essa? Isso aqui é uma imagem da Índia. Para quem não sabe, a Índia ainda tem muitos lugares que não tem energia elétrica ainda no interior. É um país com muita pobreza ainda em muitos lugares, é um país com muita gente ainda, né? Uma alta, gente, qual que é a palavra? Densidade demográfica, altíssima densidade, ou seja, pessoas por metro quadrado. E aí havia um exemplo onde foi se pensado um eletrocardiograma, a bateria. Não existia isso, mas foi desenvolvido um eletrocardiograma, a bateria, para que ele pudesse, uma bateria super duradoura, para que pudesse, junto com os profissionais da saúde, ir andando para levar essa tecnologia dentro das casas, para poder detectar aquelas pessoas que estavam com problemas cardíacos na China, porque essas pessoas nunca teriam condições, né, alto índice de infarto na Índia e tudo mais, e aí eles criaram essa tecnologia, criaram esse aparelho, para que pudessem chegar até as casas, sabendo que não ia ter energia elétrica nas casas, para que na bateria eles conseguissem fazer uma avaliação cardiológica nas pessoas. Olha que interessante, isso é uma inovação reversa. Isso é uma inovação, antes de chegar a ir para qualquer outro lugar, ela ser pensada para incluir
pessoas que antes não fariam parte desse processo de inovação, antes não fariam parte desse processo de desenvolvimento tecnológico. Está dando para entender até aqui, menina, que dessa grande tendência de se pensar no planeta e de trazer a inovação para beneficiar pessoas? Sim, prof, tá tranquilo e realmente é bem visível, que antigamente toda essa tecnologia primeiro pegava a alta cúpula para depois vir descendo e era muito tempo para se chegar. Agora realmente a gente vê que começa pela base para daí ir subindo. Isso tem sido o foco dessa inovação reversa. Então, assim, outra coisa que a internet trouxe fortemente, gente, é o que a gente chama de benchmarking. O que é benchmarking, gente? Nada mais é do que a gente se inspirar naquilo que as pessoas já fazem. Então, por exemplo, o que a gente faz com os rios hoje? Quantos rios a gente pensa sozinha? Se a gente não foi lá e viu alguém fazer um rios parecido, eu vou fazer esse rios aqui. Eu vou fazer esse TikTok. As dancinhas. Você está sempre copiando, se inspirando em alguém. Isso é benchmarking. Benchmarking é quando você se inspira em algo já criado por outra pessoa. Quando a gente fala de Nova Mutum, do turismo agrotecnológico, a gente está falando do quê? A gente está falando de empresas da área da tecnologia, profissionais da agricultura, do agronegócio, que vêm para Mutum e para a região conhecer a tecnologia da lavoura. Mas eles vêm para aprender como funciona, se dá certo, se não dá certo, para aplicar na lavoura deles, para aplicar na empresa deles. Isso é benchmarking. As visitas técnicas, por exemplo, que existem em outras empresas, é para quê? Para você conhecer a tecnologia, conhecer o funcionamento e replicar. E com a internet, gente, a transparência que a internet trouxe, ficou praticamente impossível de você manter uma diferenciação de mercado, ficou praticamente impossível de você manter um segredo de produção, não sei que seja produção industrial, alguma coisa bem que tenha segredos e tudo mais, mas ficou praticamente impossível de você guardar isso. Por quê? Porque a internet está aí, transparente, mostrando tudo para todo mundo, né? Você consegue procurar o que você quiser hoje. Então, a transparência da internet só trouxe essas mudanças. Então, a questão do benchmarking, empresários de países emergentes se inspirando em colegas de países desenvolvidos. Então, lá nos Estados Unidos, eles foram, a Amazon foi criada, a Amazon criou, beleza, foi lá, a China copiou uma empresa igualzinha a Amazon. Criaram o Uber, pronto, foi lá um outro país, lá na Ásia, porque esses asiáticos são ótimos, já foram lá e já copiaram uma empresa, já fizeram uma empresa parecida, entendeu? Então, a criação de empresas com menos serviços, mudanças locais, passaram-se a aprender com outros e criarem empresas muito mais simples, muito mais rápido do que se pensava há um tempo atrás. Clientes experimentando serviços antes da expansão das empresas americanas, que foi isso, por exemplo, a tecnologia da Amazon, antes da Amazon pensar em ir para outro país, acho que foi na Índia, eles criaram um produto, uma plataforma de marketplace igualzinho da Amazon, nem mudaram a logo direito, a logo ficou até parecida, eles são ótimos para se inspirar, porque a criatividade deles é limitada, eles copiam e se inspiram e mantêm tudo ali, né? Mas isso é muito interessante, porque a gente está falando o quê? De se inspirar na transparência da internet. Então, assim, os segredos, né? Enfim, não existem mais tudo isso. Então, assim, as pessoas copiam mesmo. Então, você copia e melhora. Quando eu fiz meu MBA de marketing lá atrás, em 2002, eu acho, quando eu fiz minha primeira formação em marketing, eu lembro que o meu professor falava assim, no marketing nada se cria, tudo se copia e se melhora. Isso nunca foi tão verdade quanto agora. Tudo se copia e se melhora, né? Então, assim, você tem a possibilidade de fazer um produto melhor do que de quem você se inspirou, porque você já vê os pontos fracos dele, já melhora, já oferece algo melhor. Fluxo de inovação. A gente tem dois fluxos de inovação. A gente tem um fluxo de inovação que a gente chama de vertical, deitado, e um fluxo de inovação, não, ao contrário, né? Vertical, em pé, e horizontal, deitado. Perdão, meninas. Então, a gente tem dois tipos de fluxo. Um fluxo de inovação vertical, como se fosse um prédio, e um fluxo de inovação horizontal, como se você estivesse olhando para o horizonte, assim, para o mar, tá? Vamos falar das diferenças desses fluxos. Olha como são impressionantes. Antigamente, a inovação, e ainda existem algumas empresas que têm inovação vertical, você estava falando de uma inovação de dentro para fora. Vamos pegar uma empresa. Vamos imaginar que a Unilever, ou sei lá, alguma outra, vamos falar aqui de alguma empresa, Bung, vou usar aqui a empresa que meu marido trabalha. Vamos supor que a Bung ainda fosse de uma inovação vertical.
Então, o que ela faz? Ela tem pesquisadores internos que começam a avaliar o que ela pode mudar. Mas as propostas de soluções, elas vêm de dentro da Bung para oferecerem para o consumidor. Então, toda a tecnologia que ela desenvolve, os cientistas ficavam ali pensando, testando, produzindo, investindo em contratação de mão de obra e tal. Para quê? Para se produzir algo novo, para se vender, certo? Por isso que é de dentro para fora. Eles produziam dentro da empresa para vender para fora. Ponto. Uma infraestrutura robusta de planejamento de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Para você ter inovação interna, você precisa ter gente. Então, você precisa contratar muitos pesquisadores, precisa ter uma puta de uma estrutura interna de pesquisa, de desenvolvimento, enfim. Então, uma estrutura robusta, né? Atrasada às necessidades e desejos do consumidor. Sempre atrasada. Por quê? Porque quando eles estavam lá pesquisando, eles descobriram que o consumidor deseja um óleo que não seja um óleo, que seja um óleo de girassol, um óleo com menos colesterol. Legal. Quando eles querem isso, eles começam a pesquisar um tipo de óleo, esse consumidor já quer outra coisa. Então, quando eles entregam o óleo para esse consumidor, parte já quer outra coisa. Então, por mais que a gente tente acompanhar o mercado, esse mercado, ele está sempre à frente. Por quê? Porque o mercado é assim, gente. Por isso que eu tive que empreender, como eu falei para vocês. Porque o mercado está sempre à frente. Por quê? Porque o mercado é onde surgem as necessidades, o mercado é onde surgem os desejos, o mercado é onde surgem a vida acontece no mercado. E tudo que você precisa estudar a vida para entregar, para depois entregar, você já atrasou, porque as coisas já vão mudando, certo? É um caminho difícil. E nunca competitivo o bastante. Por quê? Porque você estava sempre atrasado. Então, sempre tinha alguém que estava lançando algo que você achava que era inédito, mas já tinha alguém pensando internamente e já entregando antes de você. Quando você vem para a ideia de inovação horizontal, ou seja, uma inovação deitada, uma inovação que não está dentro da mesma empresa, você começa a pensar em fontes externas para ter ideias. Então, você não pensava mais dentro, internamente, pensando em os pesquisadores, pensando em tudo que precisava. Não. Hoje, você começa a ver um just in time do que está acontecendo lá fora para produzir aqui dentro. Então, você está sempre em contato com o mercado. Para vocês terem uma ideia, quando o Uber é uma inovação, foi uma inovação horizontal. Por quê? Eles desenvolveram a ferramenta do Uber enquanto vendia o aplicativo. Está entendendo a diferença? Então, enquanto, por exemplo, eles estavam vendendo lá, a pessoa estava apertando o botão lá do Uber, eles estavam aperfeiçoando, mas eles não querem distância, mas eles têm que ter alguma coisa ligada à segurança que o pessoal não está indo porque está com medo. Então, eles foram desenvolvendo a ferramenta à medida que ela era vendida. Não mais se produzia a ferramenta, o aplicativo ideal para aí se colocar a venda no mercado. É o que a gente chama de validação do negócio hoje na inovação. É quando você entende que enquanto você não colocar o seu produto em contato com esse consumidor, principalmente questão tecnológica, e esse consumidor criticar, e esse consumidor não ficar satisfeito, é o que a gente chama de cocriação. Então, a gente começa a cocriar esse produto junto com o consumidor. As plataformas, por exemplo, de Netflix, as plataformas que você tem Tem uma criança chorando. Só um segundo. Gente, meu coração de mãe fica desesperado de ouvir esses choros aqui. Meu raciocínio vai longe, me perco todinho. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala dessa... Até me perdi aqui, gente. O que eu estava falando? Pode ir lá, professora acudir, a gente entende. Não, mas tem um marido e tem uma sogra lá, que eu fico aqui, sabe? Não desconecta, né? Mas eu agradeço, Ana, obrigada. Eu já dei uma acalmada ali, ó. Vamos deixar esse povo se virar um pouco também, né? Eu fico com dó dele, mas... Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa nesse contexto todo da... Até me perdi aqui, deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá. Estava falando sobre a... Peraí, deixa eu... Fotos externas, empresas desenvolvem e comercializam. Tá. Então, quando a gente vem para a questão da inovação horizontal, essas empresas passam a co-criar os produtos. Então, não mais aquela ideia de você falar assim,
E eu já falei isso na primeira aula, acho que a Graça estava na primeira aula, quando eu falei, gente, vamos supor, hoje com essa pandemia toda, você fala assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aumentar minha renda, o que você vai fazer? Eu acho que eu vou vender pamonha, o que você acha? Aí eu vou te dizer, hoje o que você vai fazer? Antigamente você ia fazer o quê? Você ia comprar o milho, ia fazer a pamonha, ia tentar vender a pamonha, não é isso que você ia fazer antigamente? Hoje não. Hoje você vai fazer como? Usando uma inovação horizontal, usando uma inovação disruptiva. Hoje você vai fazer um postzinho com um desenho de uma pamonha bem linda que você achou na internet, e você escrever assim, pamonha, né? Vendo pamonha quentinha, com recheio de queijo, calabresa. Você não fez uma pamonha, tá? Mas me escuta. Recheio de queijo, calabresa, nanã, quentinha. Peça logo a sua. Você vai jogar nos grupos de WhatsApp e você vai esperar para ver quantas pessoas vão encomendar sua pamonha. Aí vamos dizer que você recebeu, sei lá, 20 pessoas te mandaram. Eu quero. Você fala assim, olha, acabou por hoje. Mas se você quiser, na semana que vem eu vou fazer mais, eu te ligo. Tá bom. Você sempre falando que acabou. Mas eu não estou enganando as pessoas? Não, gente, você está testando o mercado. Porque se você postou e apareceu 5 pessoas, vai pagar seus custos 5 pessoas fazer pamonha? Não, gente. Aí você vai falar, então compensa você investir na pamonha? Não compensa. Isso se chama o quê? Isso se chama validar o seu negócio. E como é que você valida? Pondo para vender, pondo o pé na água. Entendem a diferença? Quando a gente fala de inovação horizontal, você está falando de desenvolver o seu produto em parceria com o consumidor. Você vai criar e cria uma plataforma de contratação de babá. Você coloca lá mais ou menos, você está constantemente aprendendo, melhorando a plataforma, vendo se as características que você colocou, vendo a questão de segurança, aperfeiçoando. Então, você vai co-criando em parceria com o seu consumidor. Então, é uma discussão que a gente traz hoje através dessa inovação horizontal, que é uma inovação que não está dentro da empresa, ela usa as ideias externas. Então, a empresa desenvolve e comercializa ao mesmo tempo. E aí vem uma teoria da cauda longa de Chris Anderson, que é até... Não é o que eu tenho ali. O que ele fala, o Chris Anderson? Ele fala da importância, porque cauda longa? Vamos imaginar a cauda do cachorro? Ela começa mais gordinha, depois ela vai ficando fininha na ponta, né? É uma cauda, geralmente é assim. E por quê? Da importância de você direcionar o seu mercado para um nicho específico, de você nichar, segmentar cada vez mais o seu mercado. Por quê? Quando você fala de internet, quando você fala de um produto, um infoproduto, por exemplo, na internet, na internet você fala com quantas milhões de pessoas. E você, quanto mais solto você fala, menos você direciona o seu conteúdo, menos você direciona a sua fala. Quanto mais você nicha, vamos supor que eu vou falar com mães de crianças autistas. Entende como está bem direcionado? Eu sei a dor dessa mãe, eu sei o que incomoda, eu sei o que ela passa, entendem? Então, eu direciono o meu produto especificamente para ela. Agora, eu vou falar, eu vou abrir um negócio sobre mães. Toda mãe é igual? Não. Entende? Mãe de menina também não é igual. Mãe de menina com autismo. Bem, você começou a direcionar, mas existem diferentes tipos de autismo também. Mães com autismo, nível, entendeu? Quanto mais você direcionar, mais a sua fala vai ser assertiva. Em um mundo, em um ambiente digital, onde a moeda mais preciosa do mundo digital se chama atenção. É conseguir um mar de informações, como é o mundo digital, você chamar a atenção da pessoa. E você só vai chamar a atenção dela se você falar uma linguagem que seja do interesse dela. Agora, tem como você saber qual que é o interesse de todo mundo? Não tem. Então, você precisa direcionar, você precisa ter uma narrativa, você precisa ter um posicionamento. Ok, aqui a gente traz alguns exemplos das empresas que foram copiadas, né? Então, por exemplo, olha, essa Indias TV Store, ela é Amazon. Mudaram nem a cor direito da Amazon. Não tiveram azul, colocaram amarelo. Essa aí, a Indias, é a TV Store, né? O Didos é a cópia do Groupon na Ásia.
Dígitos é o Groupon, copiaram a mesma coisa, era a mesma ideia de compras coletivas. Agora essa aí eu duvido que vocês não acertem qual que é essa aí, gente. Quem que foi copiado aí? Vê se vocês conseguem bater o olho aí, adivinhar quem que eles copiaram. O Alipay, gente, eles copiaram PayPal. É do pagamento. Lembra do PayPal? PayPal de compra, de pagamento? Enfim, para vocês verem como eles copiam na lata. Eles vão copiando aqui. Eu tô tentando gravar, tirei aqui uma fotinha só para eu registrar, que eu estava esquecendo já de registrar nossa chamada, que a nossa chamada agora ela é feita com foto. Então, tá. Então, ó, PayPal. Grab, o que é isso aí, gente, que vocês acham? Uber. Gente, igualzinho o aplicativo, tá? Só que esse aqui era na Ásia também, o Uber, tá? Pra vocês terem noção, olha, a Grab confirmou a aquisição, que foi, né, que ela foi adquirida pela Uber. E ainda conseguiram vender para a Uber, olha que legal. Gente, eu vou parar por aqui e depois, na próxima aula, porque vocês têm, eu vou entrar no paradoxo do marketing para consumidores conectados. É o nosso próximo conteúdo da nossa disciplina. Deixa eu entrar aqui. Espera aí, deixa eu achar. Onde eu estou? Onde eu estou? Isso. Cadê? Link da aula. Aqui, achei vocês. Bom. Então, meninas, até agora tudo bem. A gente falou sobre inovação reversa, a gente falou sobre essa base. E é importante, gente, que a gente vá entendendo, porque não é um processo que vocês vão decorar, entende? É um processo que faz muito sentido, é um processo que faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala de tendências, a gente está falando de coisas que a gente está vendo no meio digital, a gente está vendo no mercado. Vocês vão perceber que você, ao longo do semestre, que é curtinho assim, nota, vocês vão perceber quantas coisas vocês vão assistir, vão ver na televisão, vão ver nas redes sociais, vocês vão lembrar de mim, Por quê? Porque a gente está falando de algo que está acontecendo, algo que tá ali, olha, forte, quando diz respeito às novas tendências, ao comportamento desse consumidor, ao que é inovação, quem está inovando, quem não está inovando, tá? Então, assim, na próxima terça-feira a gente tem a nossa avaliação, nós já falamos sobre algumas dicas do que vocês podem direcionar o estudo de vocês para essa prova. É uma prova de perguntas e respostas abertas e fechadas, é uma prova teórica, porque esse conteúdo é importante para a gente nivelar o conhecimento, para a gente caminhar para frente. Quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre estratégias de produto, estratégias de venda, se você não souber nem os 4 Ps, né, fica difícil da gente evoluir um pouco, tá? Alguma dúvida até agora, meninas, minhas companheiras de aula? Por enquanto, não. Professora, deixa eu perguntar um negócio. A sua prova vai ser na terça, né? Terça. E que horário, mais ou menos, que ela vai ficar liberada? Eu acho que eu vou deixar ela liberada a noite toda, das 19 às 23. Tá. Eu vou até ver, porque a Lei tinha até comentado de deixar ela rodar por 24 horas. Então, não sei, para mim não faz diferença, sinceramente. Eu acho que seria legal que abrisse às 19 e fechasse às 23, né? Mas, por mim, tanto faz. Vou falar com a Lei, se ela achar melhor ficar aberta por 24 horas, para mim também não tem problema. Tá bom, professora. Mas eu informo vocês certinhos lá no grupo, mando um e-mail. Depois, Ana, para mim, se você receber um e-mail, me avisa, tá? Para eu poder me organizar, ver se você está recebendo ou não, tá? Mas é isso então, meninas. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma noite, não me deixando sozinha, ficar gravando essa aula, de vez em quando dando uma participada, né? Me deixando um pouco mais animadinha, porque não é fácil falar para mim mesma. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Bom descanso também. Boa noite, prof. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Até, tchau. Até mais, meninas. Tchau, tchau.